Olá, alunas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Introdução à Economia. A nossa sexta aula de forma remota. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto elasticidades. E com isso a gente fecha essa parte da microeconomia, iniciando com a revisão da aula anterior. Então, na aula anterior nós tratamos sobre o conceito de oferta, que é a quantidade que os produtores estariam dispostos a colocar de um determinado bem, considerando um tempo determinado, um determinado intervalo de tempo. Também falamos sobre equilíbrio de mercado, que é quando a curva da demanda se encontra com a curva da oferta. Bem, feita essa revisão, podemos avançar para a aula de hoje. O objetivo dessa aula é apresentar o conceito de elasticidade e abordar a elasticidade preço-demanda, a elasticidade renda-demanda e também a elasticidade preço-oferta. Bem, como eu disse hoje, nós vamos tratar de uma ideia importante em economia, que é a elasticidade. Elasticidade é o percentual que uma variável oscila em decorrência da oscilação de uma outra variável. Podemos classificar então a elasticidade como a sensibilidade de uma variável em relação à outra. Na aula de hoje, nós vamos tratar de três elasticidades: elasticidade preço-demanda, elasticidade renda-demanda e elasticidade preço-oferta. Iniciando então com a elasticidade preço-demanda. Para explicar o conceito de elasticidade preço-demanda, vamos retomar a lei da demanda e da oferta. Sabe-se que, se tudo mais permanecer constante, uma variação no preço de determinado produto leva a uma variação na procura deste último. Nesse caso, reduções no preço tendem a aumentar a quantidade procurada desse produto. Precisamos relembrar que esse comportamento se refere aos bens normais, ou seja, a maioria dos produtos. No entanto, existem produtos que não seguem esse tipo de comportamento. No caso de bens de consumo saciado, pode ocorrer uma redução drástica no preço, sem que isso, no entanto, provoque uma elevação significativa da procura. Bem, vamos aos conceitos. A elasticidade preço-demanda mede qual a variação na procura de determinado produto decorrente das variações no preço. A demanda é considerada inelástica ou pouco elástica quando a procura pelo item é pouco sensível às variações de preço. E a demanda é considerada elástica quando pequenas variações nos preços causam aumentos significativos em sua procura. Normalmente, produtos essenciais e que fazem parte da cesta de consumo dos trabalhadores possuem a demanda inelástica. Produtos que também não possuem substituto no mercado possuem essa característica. Como exemplo, o arroz. Mesmo que esse produto tenha um aumento repentino no preço, o trabalhador continuará consumindo, continuará comprando esse item. Ele até pode reduzir um pouco a quantidade consumida, porém não na mesma proporção da variação no preço. Por outro lado, produtos de luxo ou considerados supérfluos possuem o comportamento exatamente oposto, ou seja, pequenas variações nos preços causam aumentos significativos em sua procura. Nesse caso, dizemos que o produto possui a demanda elástica. É sabido que aqui no Brasil a maior parcela da população não tem acesso a diversos produtos, como queijos caros, vinhos importados. Nesse caso, são considerados supérfluos e possuem a demanda elástica. Isso é facilmente verificável, pois sempre que na nossa economia brasileira, ocorre situações de aumento de renda, nas camadas ditas mais pobres, se tem um grande crescimento na procura por esses produtos que até então eram supérfluos. Bem, existe uma forma de representar matematicamente a elasticidade preço e demanda. Essa fórmula, então, ela está aí na tela de vocês. Então, a elasticidade preço-demanda, ela é calculada pela variação percentual na quantidade dividida pela variação percentual no preço.
O resultado da aplicação dessa fórmula permite identificar se o bem apresenta demanda elástica ou inelástica, seguindo o seguinte padrão. Se a elasticidade é menor que 1, a demanda é inelástica. Se a elasticidade é maior que 1, a demanda é elástica. E, num caso raro de ser igual a 1, a demanda é unitária. Bem, acho que fica melhor passar um exemplo de aplicação, que talvez seja melhor do que só ver a fórmula, né? Então, demonstrando um exemplo de cálculo da elasticidade preço-demanda. Então, vamos para a seguinte situação. Suponha que a um preço de R$500 a passagem, há uma demanda de 3.000 passagens de avião na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Imagine agora que os preços subam para 750. A esse preço, a quantidade demandada cai para 2.800 bilhetes. Pede-se então que calcule a elasticidade, preço por demanda dessas passagens aéreas. Bem, então o primeiro passo é calcular a variação na quantidade, em porcentagem. Então, como que você faz isso? Você pega a quantidade final que você tem, que foi dada no problema, menos a quantidade inicial, e divide isso pela quantidade inicial. Então, aqui no nosso problema, a quantidade final era 2.800 e a quantidade inicial era 3.000. Então, assim, como teve uma subida no preço, a quantidade diminuiu, então a quantidade final é menor que a quantidade inicial. Então, fazendo esse cálculo aqui, 2.800 menos 3.000 fica menos 200, divididos por 300, que dá esse valor aqui de 0,067 ou 6,7%. Então, veja que esse sinal negativo está dizendo então que teve uma redução na quantidade, né? Isso que significa o negativo. Mas o importante para a gente aqui é esse valor de 6,7% ou 0,067. O segundo passo para resolver esse problema é calcular a variação de preço. Então a ideia é a mesma, né? Preço final menos preço inicial divididos por preço inicial. Então o preço final é 750 e o preço inicial era 500. Né? Então o preço final é maior. Então houve um aumento do preço. O positivo aqui dessa conta significa então que teve um aumento. Então, fazendo essa conta, né, 750 menos 500 dá 250, divididos por 500 dá 0,5 ou 50%. Bem, feitos os dois primeiros cálculos, você pode efetivamente calcular a elasticidade preço-demanda, né? Então, a elasticidade preço-demanda é a variação na quantidade. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, variação na quantidade divididos pela variação no preço. Tá? Então, substituindo os dados, né, 0,067 divididos por 0,5 dá um número de 0,013, que aplicando na nossa tabelinha que eu passei, a gente chega à conclusão que a demanda é inelástica. Mas o que significa então esse índice, né, de 0,013 e afirmar que a demanda é inelástica? Então, o que foi possível verificar que um aumento de 50% nos preços teve uma redução na procura por passagens aéreas na ordem de 6,7%. Então, isso que caracteriza essa demanda inelástica. Então, o preço subiu bastante, mas a queda na procura se deu numa proporção bem menor. A partir desse exemplo, então, a gente consegue tirar algumas conclusões. Então, vamos para as conclusões. Conclusões sobre elasticidade, preço e demanda. Então, na demanda elástica, ao ocorrer uma redução nos preços, temos um aumento em proporção maior da quantidade demandada. Um aumento também nos gastos totais dos consumidores e na receita das empresas. Então, agora ao contrário,
ao ocorrer um aumento nos preços, a gente tem uma redução em maior proporção na quantidade demandada. Por consequência, uma redução nos gastos totais dos consumidores e na receita da empresa. Agora, falando da demanda inelástica, que foi o exemplo que a gente tratou agora. Então, ao ocorrer uma redução nos preços, nós temos um aumento em proporção menor da quantidade demandada. E, por consequência, uma redução nos gastos dos consumidores e na receita das empresas. E ao ocorrer um aumento nos preços, nós temos uma redução em menor proporção na quantidade demandada e um aumento nos gastos totais dos consumidores e na receita das empresas, que foi justamente esse exemplo. Então, o exemplo que a gente tratou era a demanda inelástica. Então, ocorreu um aumento nos preços, porém a redução na quantidade ela se deu numa proporção menor. E o que isso significa? Que uma empresa que trabalha com bens cuja demanda é inelástica, para aumentar sua receita, basta aumentar os preços, porque a redução na procura não vai ser na mesma proporção. Então você aumenta os preços e isso vai fazer com que aumente os gastos totais dos consumidores. Veja que se a demanda ela for elástica, ou seja, o contrário desse exemplo que a gente deu, você aumentar o preço vai fazer com que exista uma redução maior ainda na demanda. E isso vai fazer com que tenha uma queda na sua receita. Bem, fechado então essa discussão sobre elasticidade, preço e demanda, a gente pode avançar para as outras duas elasticidades. Nela nós não vamos nos aprofundar tanto, tá? Não vou chegar a dar exemplo de cálculo, mas o raciocínio é bastante semelhante, mudando apenas as variáveis. Bem, falando então da elasticidade renda e demanda. A elasticidade renda-demanda, ela demonstra como variações na renda do consumidor provoca variação na procura pelo produto. O raciocínio em relação à elasticidade ou inelasticidade da demanda em relação à renda segue o mesmo raciocínio da relação com o preço. Então, disse que o produto tem demanda inelástica ou pouco elástica quando a procura é pouco sensível às variações de renda. E disse que os produtos têm demanda elástica quando pequenas variações na renda causam aumentos significativos em sua procura. Por exemplo, de acordo com a lei da demanda, é sabido que se o consumidor perceber uma elevação em sua renda, a tendência é que ocorra uma elevação na procura dos itens que consome, considerando bens chamados normais. Ainda sobre elasticidade, renda e demanda, quando se trata de gastos com alimentos, se pode observar um comportamento específico, que é conhecido como lei de Engel. Então, essa lei diz que, à medida que se eleva a renda de uma família, a participação nos gastos com alimento diminui. Quanto mais pobre a família, maior o comprometimento de sua renda com a alimentação. Essa lei é importante para a macroeconomia, para verificar a questão de tributação, né? Quando você tributa alimento, você está, de certa forma, onerando o mais pobre, né? Bem, no próximo slide vamos tratar da última elasticidade que abordaremos, que é a elasticidade preço-oferta. Na elasticidade preço-oferta, se utiliza o mesmo raciocínio que se utilizou nas outras duas elasticidades. Nós sabemos que, de acordo com a lei da oferta, se todas as outras variáveis permanecer constante, sempre que ocorre uma elevação nos preços, o empresário aumenta a quantidade ofertada. Novamente, esse raciocínio vale para bens normais. Assim, o coeficiente de elasticidade da oferta indicará qual a proporção de variação na oferta mediante uma situação de variação nos preços. Da mesma forma que as outras análises de elasticidade, a demanda inelástica ou pouco elástica se caracteriza quando a oferta do item é pouco sensível a variações no preço. E a demanda elástica é quando pequenas variações causam um aumento significativo na oferta. Esse tipo de indicador
preço-oferta é utilizado com frequência para verificar a rigidez de um determinado mercado. No caso de produtos manufaturados, podemos perceber que as empresas, ao notarem uma elevação nos preços de determinado produto, procuram ampliar sua capacidade produtiva, com vistas a atender a essa demanda. Já o setor agrícola é menos sensível a variações de preço, pois existe um determinado tempo entre o plantio e a colheita. Bem, a título de conclusão da aula de hoje, vamos relembrar o que foi abordado. O principal conceito tratado foi o de elasticidade, que nada mais é que o percentual que uma variável oscila em decorrência da oscilação de uma outra variável. Nós tratamos de 3 elasticidades: elasticidade preço e demanda, elasticidade renda-demanda e elasticidade preço-oferta. A elasticidade preço-demanda mede qual a variação na procura de determinado produto decorrente das variações no preço. A elasticidade renda da demanda demonstra como variações na renda do consumidor provocam variações na procura pelo produto. Já a elasticidade da oferta demonstra qual a proporção de variação na oferta mediante uma situação de variação dos preços. Em todas as elasticidades é possível caracterizar a demanda ou a oferta inelástica ou pouco elástica, quando a variável analisada é pouco sensível às variações da outra variável. E também se pode caracterizar uma demanda ou oferta elástica quando pequenas variações na variável estudada causam aumentos significativos na outra variável. Nós também vimos na aula de hoje uma forma de calcular a elasticidade. E sobre esse cálculo de elasticidade, será a nossa atividade de aprendizagem. Vai ter um documento explicando a atividade, então procurem fazer a atividade, postar dentro do prazo deliberado, e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.